Estamos de volta com a nossa terceira parte. Vem comigo na tela. Então dizia, o nascituro tem uma personalidade formal que ele adquire desde a concepção. Liga-se a direitos de conteúdo extrapatrimoniais, a exemplo da vida. Não há dúvidas que o nascituro tem direito à vida. Afinal de contas, o aborto, inclusive, é crime, pela regra geral. Ele tem direito à vida, é um direito extrapatrimonial. Ele adquire desde a concepção. Entretanto, no que diz respeito aos conteúdos patrimoniais, a personalidade jurídica material, esta ficará sob condição suspensiva, aguardando o nascimento com vida. Não há como você registrar uma propriedade em nome de um nascituro. Já pensou? Chega lá no cartório de registro de imóveis, com a mulher grávida, barriguda. Você fala, querido, eu vou doar o meu imóvel. Cara, pra quem? Você fala, pra esse bebê aqui, ó, pro nascituro. O senhor registra aí. Não tem como. Não tem como. Eu posso até fazer a doação, mas a aquisição da propriedade, ela fica sob condição suspensiva. Ela aguarda o nascimento com vida, pois diz respeito a uma personalidade material. Nessa linha de raciocínio, nós podemos falar sobre direitos que são conferidos ao nascituro. É possível falarmos sobre direitos conferidos ao nascituro sobre a tutela do nascituro. Em uma primeira linha, em uma primeira hipótese, o nascituro, como é consabido, é titular de direitos personalíssimos, a exemplo da vida, a exemplo da personalidade. O nascituro tem os seus direitos personalíssimos, como eu disse, a vida, como eu disse, a personalidade. É fato. É fato. Alguns exemplos aqui sobre o tema. Por exemplo, o ECA, artigos 7º e 8º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura à gestante o atendimento pré e perinatal. Na verdade, mais do que o direito da mulher gestante, é o direito do nascituro. Porque o pré-natal é essencial para que aquele nascituro se desenvolver bem, para que a gestação bem se desenvolva e o sujeito, ao nascer, tenha uma vida saudável. Claro. O próprio Código Penal, artigos 124 a 128, salvo engano, trabalha lá com a questão do aborto. O aborto é crime, porque o nascituro tem direito à vida. Claro que há excludentes no aborto, né? Nós sabemos disso, mas são apenas exceções para confirmar a regra. Por exemplo, nós temos o aborto terapêutico, é excludente, é possível de ser realizado. É o aborto para manutenção da vida da mãe ou para a preservação da saúde da mãe. Se aquela gravidez está gerando algum risco, a mãe pode-se fazer o aborto. Acontece muito quando a cidadã tem um acidente de trânsito e está grávida e se opta por retirar o bebê para fazer com que ela tente ali ter uma melhora, né? Nós temos o aborto sentimental, também possível, que é aquele quando a cidadã engravida por força de um crime, um estupro, por exemplo. Nós temos o aborto danencéfalo, esse permitido por decisão do STF, em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF. Não está no Código Penal, mas o STF acolheu a tese de que é possível, porque se tem ali um feto que não tem viabilidade alguma. Recentemente, no ano passado, o STJ deu uma decisão em um habeas corpus, dizendo que até o terceiro mês, o primeiro trimestre, seria possível fazer o aborto. Decisão isolada de uma turma, que ainda não foi referendada. Mas, enfim, talvez se abra o caminho para uma nova excludente. Então, nós sabemos que há excludentes, mas as excludentes são meras exceções para confirmar a regra. A regra é que o aborto é crime. A regra é que o aborto é crime, porque o nascituro tem direito à vida. Então, o primeiro direito que o nascituro tem, eu dizia, ele titulariza direitos personalíssimos, ele titulariza, por exemplo, o direito à vida, tendo até mesmo uma proteção pré-natal. Segundo direito, o nascituro, ele pode receber doação. Doação, artigo 542, que será aceita pelo seu representante legal, que é o curador. Então, doação, eu dizia que será aceita pelo seu representante legal, que é o curador. Claro, é possível. Agora, obviamente que o curador aceita, o representante legal aceita, mas aquele nascituro apenas se tornará proprietário quando nascer com vida, porque é um direito de fundo patrimonial, ficará sob condição suspensiva. O nascituro, terceiro direito, artigo 1798, ele poderá ser beneficiado por herança. O artigo 1798, olha aí na sua tela, diz que legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas. É o nosso nascituro.
no momento da abertura da sucessão. Nascidas ou já concebidas, eu dizia, no momento da abertura da sucessão. Nascituro, sim, ele titularizará direito à herança, mas um direito sob condição suspensiva, né? Aquele nascituro precisa nascer com vida para ter aquele direito. Seguindo, o nascituro, quarta hipótese, ele poderá ter um curador nomeado para a defesa dos seus interesses. Está lá, no artigo 1779 do Código Civil. É o que nós chamamos na doutrina de curatela estendida ou prorrogada. Como assim curatela estendida ou prorrogada, Luciano? O curador, na verdade, é da mãe. É da mãe. A mãe está com algum problema, exemplo clássico, viciada em drogas, e aí foi interditada, nomeou-se o curador para ela. Se ela estiver grávida, obviamente, o curador da mãe será do nascituro. De forma estendida, de forma prorrogada, afinal de contas, essa mãe, ao ser viciada em tóxico, expõe em risco o nascituro. Ainda aí nos direitos. O STF, na reclamação constitucional 2040, entendeu o STF, eu dizia, na reclamação constitucional 2040, que o nascituro tem direito de saber quem é o seu pai. É um caso bem emblemático, eu coloquei aí a ementa do caso, tá? Bastante emblemático, que diz respeito ao famoso caso Glória Treves. Né? Eu não sei se vocês se recordam, mas a Glória Treves era uma cantora que estava à disposição do STF para extradição. E por conta disso, estava encarcerada na Polícia Federal, lá em Brasília. Enquanto encarcerada, ela soltou uma nota à mídia dizendo que estava grávida por ter sido alvo de estupro enquanto encarcerada. A Polícia Federal não contou conversa, ajuizou uma ação, com base na preservação da sua imagem, preservação da inocência dos seus integrantes, e nessa ação, requisitando a colheita do material genético, ainda durante a gestação, para comparação com o material genético de todos aqueles que trabalhavam ali naquela circunscrição, para que se verificasse que ninguém tinha tocado na Glória Treves. A Glória Treves, em defesa, disse: no meu corpo ninguém toca. No corpo ninguém toca, disse ela. Eu tenho direito à integridade física. O processo foi para o STF, porque ela estava à disposição para extradição. E o ministro Nery da Silveira solucionou o problema tendo que ponderar estas questões. E disse o ministro Nery da Silveira: mais importante do que a imagem da Polícia Federal, a presunção de inocência dos seus membros, a integridade física da Glória Treves, é o direito do nascituro saber quem é o seu pai e de ter preservado a sua vida. Por isso, ordenou o ministro, colhe-se o material genético no momento do nascimento, porque o exame na gestação é invasivo. Então, se colhe no momento do nascimento, ok. E aí se verifica quem é o papai. Para você não ficar com essa curiosidade na cabeça, o pai era o namorado dela, tá? Seguindo aí, ainda nos direitos do nascituro, a Lei 11.804 de 2008 estabelece os alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos, que segundo a lei, está lá no artigo 1º, são devidos à mulher gestante. São de direito da mulher gestante. Mas veja, ela tem direito a alimento gravídico porque está gestante, está grávida. Claro. Por isso que ela tem direito a esse alimento gravídico. Ainda aí, o STJ já informou que o falecimento do nascituro, a perda do feto, em acidente automobilístico, garante pagamento do DPVAT pelo evento morte. Era uma bela discussão. Se a perda do feto deveria gerar indenização do DPVAT pelo evento morte, ou deveria gerar indenização do DPVAT pela lesão a mulher apenas. Não, paga-se o evento morte, disse o STJ. Paga-se o evento morte, diz o STJ, porque houve ali efetivamente a perda do feto. Então tem que receber aí a indenização por esses danos pessoais decorrentes da perda do feto. E aí diz o julgado, olha na sua tela, o sistema jurídico brasileiro, ele dá proteção à vida intrauterina desde a concepção. Claro, lógico. O mesmo STJ, por mais de uma oportunidade, eu coloco aí os dois recursos especiais, um de 2002 e um de 2008, tá aqui, entendeu pela possibilidade de dano moral sofrido ainda à época que o sujeito era nascituro.
Os dois casos são muito parecidos. Muito parecidos. A mulher grávida, e o seu marido trabalhava em uma linha férrea. E o seu marido, por um acidente de trabalho, veio a óbito. Ela, à época, recebeu indenização pelo evento morte, tudo direitinho. O nascituro nasceu, cresceu e, ao atingir a maioridade, ajuiza uma ação pela perda da oportunidade de ter conhecido seu pai e de ter convivido com seu pai. Diz a ministra Nancy Andrighi, em 2008, no segundo julgamento, mais doloroso do que perder um ente querido é jamais ter tido a oportunidade de conviver com aquele que lhe gerou o dom da vida. É verdade. É verdade. Nessa linha de pensamento, determinou o pagamento deste dano moral por ter perdido na nascitura a convivência do seu pai à época gestacional e após o seu nascimento. O TST, súmula 244, garante à gestante estabilidade provisória. Garante a estabilidade provisória gestante. Por quê? Por que garante? Porque é um direito não só da gestante, mas sim do nascituro. O nascituro precisa que a mãe receba aquelas verbas para que ele tenha o seu desenvolvimento inicial assegurado. Lógico. Veja quanta coisa. Quanta coisa. Chama a atenção de vocês que essa reunião aqui de direitos do nascituro, ela acaba por trabalhar com um rol de exemplos. Como a gente diz em direito, com um rol exemplificativo. Não é um rol exaustivo, não é um rol de exemplos, é um rol exemplificativo. O que nós temos aqui é um esforço meu, doutrinário, de juntar passagens de lei, juntar decisões, doutrina, para trazer para você um rol de situações em que há proteção, em que há tutela do nascituro. Há outras hipóteses, sem dúvida, há outras que irão surgir. E você aí vai acrescentando no decorrer dos seus estudos e da sua vida. Mas estas aqui que eu coloquei são aquelas que eu já vi em prova, já vi julgado, que há lei acerca do assunto. São as principais. Observações. Primeira. E o natimorto? Quem é o natimorto? O natimorto, diz a doutrina, é aquele que nasceu morto. O conceito é horroroso. Por que horroroso? Porque se estava morto não nasceu. Né? Mas o conceito é esse, amigo, desde que o mundo é mundo. Então você não vai brigar com o conceito. O natimorto é aquele que nasceu morto. Na verdade, estava morto no ventre materno e foi retirado. E aí vem uma grande pergunta: como é que fica a personalidade jurídica do natimorto? Aqui, você há de se valer de lógica de pensamento. Veja, antes de morrer, o natimorto era um nascituro. Lógico. Antes de morrer, o natimorto era um nascituro. Claro. Nessa linha de pensamento, vem comigo na tela. Olha o que nos diz o enunciado primeiro do CJF. A proteção que o Código Civil defere ao nascituro alcança ao natimorto, no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Nome, imagem e sepultura. Tá aí. Aqui é premissa de pensamento. Antes do natimorto morrer, era um nascituro. Eu vou aplicar a mesma proteção que eu tenho ao nascituro. E dentro dessa proteção, eu irei ressaltar o nome, a imagem e a sepultura para tentar assegurar aos pais, diz a doutrina, o direito ao enterro digno. Às vezes, gente, a perda do feto já se dá em um período gestacional muito avançado, né? Já lá na frente. Complicado, né? A gente tem que garantir aos pais ali, ao menos, o direito de enterrar dignamente aquele natimorto. Beleza? Professor, o que é isso? Enunciado do CJF. De onde é que vem isso? Os enunciados do CJF, leia-se do Conselho da Justiça Federal, são enunciados doutrinários. Doutrinários, tá? O CJF, ele promove jornadas de direito civil. E aí reúne-se lá em Brasília os pensadores do direito civil, né, aqueles que produzem em relação ao tema, e nessa reunião são editados alguns enunciados doutrinários. É doutrina, não é decisão de tribunal, não é jurisprudência, é doutrina. E eu sempre os cito aqui em aula, posicionamento interessante, muitas provas cobram, serve para embasar peças processuais, enfim, é importante que vocês conheçam. Quem tiver curiosidade de ter todos os enunciados, basta
E aí na internet, né, enunciados do CJF, tem várias jornadas de direito civil. Acho que está na 7ª, salvo engano. Então confere lá. Segunda observação. E como é que fica a história do embrião? Como é que fica a história do embrião? Para a gente de papo, quem é o embrião? O embrião, ele decorre da junção do gameta masculino com o gameta feminino. Então a junção do gameta masculino com o gameta feminino gera o embrião. Aí você se pergunta, o que é que o diferencia do nascituro? É que o nascituro já teve anidação. O nascituro já está na barriga da mamãe. O embrião não. O embrião muitas vezes está crioconservado, congelado em uma clínica. E a minha grande dúvida, né? O que fazer com este embrião? Ele tem os mesmos direitos do nascituro? Como é que funciona a história do embrião? O CJF, no enunciado de número 2, de cara, já nos disse que o Código Civil não regula o assunto, porque o Código Civil não é local adequado para regular questões relativas à reprogenética humana. Então o Código Civil não regula o tema, ele não é o local adequado para regular questões relativas à reprogenética humana. Não regula o assunto. Então nós tínhamos uma lacuna legislativa sobre o tema, uma omissão legislativa sobre o tema. E para tentar resolver isso, veio em 2005 a Lei de Biossegurança, Lei 11.105, a qual, em seu artigo 5º, tratou do assunto, regulou o tema. Tratou do assunto, regulou o tema, nos dizendo o seguinte: é permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização e não utilizados no respectivo procedimento, quando sejam embriões inviáveis ou estejam congelados há 3 anos ou mais e haja consentimento dos genitores. Pronto. Então diz lá o artigo 5º da Lei de Biossegurança. Se os embriões são inviáveis ou estão congelados há mais de 3 anos, igual a mais de 3 anos, a 3 anos ou mais, e houver o consentimento dos genitores, nestas circunstâncias, você poderá utilizar deste embrião congelado, crioconservado, para fins de pesquisa e terapia genética. Era um grande debate que se tinha, né? Eu não sei se você sabe como é que funciona este método artificial de criação. Geralmente, quando você procura uma clínica, são gerados vários embriões. Esses embriões são todos congelados. E aí, vai se inseminando um a um na mulher, segundo o seu ciclo menstrual. É por isso que de vez em quando vem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né, de inseminação. É porque a galera botou o embrião, achou que não nidou e nidou. E aí quando vem o outro amigo, nida 2. Pois é, imagine, né? Mas enfim, acontece com alguma frequência. Acontece. E aí sobram lá embriões congelados. A pergunta era, o que é que faz com os embriões congelados? Joga fora? Diziam outros, né? Descarta. Ou a gente pega e utiliza para terapia genética, para pesquisa. Código Civil era omisso em relação ao tema. A Lei de Biossegurança veio e disse que sim, pode usar para pesquisa e terapia genética, desde que sejam inviáveis, estejam congelados há 3 anos ou mais. Em ambos os casos, haja consentimento dos proprietários do material genético. Muita gente não gostou desse artigo 5º da Lei de Biossegurança. E acabou, inclusive, gerando um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 3510. A ADIM 3510. Que entendia a inconstitucionalidade do artigo 5º, né? Porque o artigo 5º, ele afrontaria o direito à vida. E o tema foi levado ao STF. Tivemos audiências públicas, né? O pessoal da Igreja Católica defendendo a ADIM por entender que ela desrespeitava o dogma da vida. De outra banda, tínhamos os defensores da constitucionalidade do artigo,
como aqueles que precisam das pesquisas, o pessoal em cadeira de roda, que tinham doenças degenerativas. Me lembra até que o Marcelo Iuca, né, aquele baterista do Rap, tomou um tiro, lembram dele? Né, tem que usar cadeira de rodas, ele até foi ao STF, falou lá em uma audiência pública, etc. Os cientistas foram até lá, falaram, né, os defensores das pesquisas, enfim. E o STF então foi convocado a analisar este tema. E na ADIM 3510, o STF entendeu pela constitucionalidade do artigo 5º. Ou seja, que o artigo 5º é constitucional, e sendo constitucional, que esse artigo 5º ele aplica-se normalmente. Então entende-se hoje que como o embrião ele pode ser utilizado para fins de pesquisa ou terapia genética, ou eventualmente descartado, que esse embrião ele não é dotado de personalidade jurídica. Beleza? Vamos avançando. Capacidade civil. Vamos avançando para a capacidade civil. O que é que eu devo entender por capacidade civil? A capacidade, diz a doutrina, é a medida jurídica da personalidade. Capacidade é a medida jurídica da personalidade. E essa capacidade, que é a medida jurídica da personalidade, ela se subdivide em dois mundos. Capacidade de direito, também chamada de gozo, e capacidade de fato, exercício ou atividade. Então, a capacidade é a medida jurídica da personalidade. Essa capacidade se divide em dois mundos. Capacidade de direito, também chamada de gozo, e capacidade de fato, exercício ou atividade. A capacidade de direito, começando por ela, é inerente a toda pessoa. Olha o que diz o artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Não há exceção. A capacidade de direito você adquire junto com a sua personalidade. Há um tempo atrás, que é uma questão em prova, que muita gente errou, não entendi o porquê até hoje. A questão perguntava se uma pessoa de 5 anos de idade poderia ser proprietária de um imóvel. E a resposta é que sim, claro, lógico. Porque esta pessoa com 5 anos de idade já tem personalidade jurídica e capacidade de direito. Adquiridas no nascimento com vida. E ao adquiri-las no nascimento com vida, esta pessoa aos 5 anos de idade, ela tem sim capacidade, direitos e deveres na ordem civil. Ora, se toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, amigo, você há de entender que toda pessoa tem capacidade de direito, gozo, jurídica. Então temos eu, você, uma criança de 5 anos de idade, um recém-nascido, um embriagado, um sujeito em coma. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Volta na tela. Mas apesar de todos terem capacidade de direito, nem todos possuem capacidade de fato. Então, apesar de todos terem capacidade de direito, eu dizia, nem todos possuem capacidade de fato, exercício ou atividade. A capacidade de fato, exercício ou atividade é a possibilidade de, pessoalmente, praticar atos da vida civil. É a possibilidade de pessoalmente praticar atos da vida civil. É a sua capacidade de ação, chamam alguns. Possibilidade de pessoalmente praticar atos da vida civil, nem todos podem. Uma criança de 5 anos de idade, ela pode ser até proprietária de um imóvel, mas ela não poderá dar sozinha este imóvel à venda ou à locação, porque apesar dela ter capacidade de direito, ela não tem capacidade de fato. Nessa linha de pensamento, é possível afirmarmos que alguns são incapazes. Sejam incapazes de forma absoluta, sejam incapazes de forma relativa. Artigo 3º e 4º do Código Civil. Então, alguns de nós são incapazes. Sejam absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Pois bem, se você conhece alguém que tem as duas capacidades somadas, se o sujeito somar a sua capacidade de direito à capacidade de fato, este cidadão terá o que nós chamamos de uma
capacidade jurídica geral ou plena. Esse cidadão terá o que nós chamamos de uma capacidade jurídica geral ou plena. Eu, por exemplo, tenho capacidade jurídica geral ou plena. Eu tenho capacidade de direito, não há nenhuma dúvida, né? A menor dúvida, porque eu nasci com vida. Tenho capacidade de direito, adquiri junto com a minha personalidade, sou uma pessoa. E tenho capacidade de fato. Tenho mais de 18 anos de idade, estou no pleno gozo de minhas faculdades mentais. Tenho capacidade de fato. Eu tenho, portanto, capacidade jurídica geral ou plena. Isso é um fato. Imagino que você, do outro lado, também tenha. Mas olha que curioso. Mesmo tendo capacidade jurídica geral ou plena, por vezes, para a prática de um determinado ato da vida civil, a lei me exigirá uma legitimação. Legitimação, que a sua prova pode chamar também de autorização, capacidade negocial ou privada. Legitimação, autorização, capacidade negocial ou privada. Beleza. Então, mesmo tendo capacidade jurídica geral ou plena, em certas circunstâncias, para a prática de um determinado ato da vida civil, a lei me exigirá uma autorização. Vou trabalhar aqui com um exemplo de autorização para você entender. Venda de bens de ascendente para descendente. Lhe pergunto, é possível a venda de bens de ascendente para descendente? Será que um avô pode vender bens para um neto? Será que um pai pode vender bens para um filho? Olha o exemplo. Caio, casado com Joana, tiveram 2 filhos, José e Luísa. Imagine que todo mundo aí na sua tela é maior e capaz. Então, Caio, casado com Joana, 2 filhos, José e Luísa. Imagine que todos são maiores e capazes. A dúvida é, Caio pode vender bens a José? É possível a venda de um ascendente para um descendente? Será? A pergunta é essa. Veja que tanto Caio quanto José têm capacidade jurídica geral ou plena. Tem capacidade de direito e de fato. E aí, pode? Poder pode. Mas, para tanto, a lei exige uma autorização. A lei exige uma legitimação. Analisando o artigo 496 do Código Civil, percebe-se que será necessária autorização expressa. Percebe-se que será necessária autorização expressa dos demais descendentes e do cônjuge. Não vai cair na pegadinha da prova. A autorização tem que ser expressa dos demais descendentes e do cônjuge. Haverão de expressamente autorizar. Não vai dizer lá na prova, não vai cair na pegadinha da prova que diz assim, ó, volta na tela. Se Caio e José notificarem Luísa e Joana e elas permanecerem em silêncio, presume-se o aceite. Falso. Falso. A autorização tem que ser expressa. O Código Civil apenas liberará a autorização do cônjuge acaso casado em regime de separação obrigatória. Se é casado em regime de separação obrigatória, o cônjuge libera a autorização do cônjuge. O Código Civil, perdão, libera a autorização do cônjuge. Só do cônjuge, viu? O descendente, olha lá na tela, os demais descendentes, olha lá na tela, como Luísa, terão que expressamente autorizar, tá? Luciano, e se houver a venda sem as autorizações, sem a legitimação, o que acontece? Diz o 496, o ato é anulável, tá? É anulável, mas o artigo não diz em qual prazo. Aí você aplica um 179, prazo decadencial de 2 anos. Então é anulável no prazo, eu dizia, decadencial de 2 anos. Então vai ser anulável no prazo decadencial de 2 anos. Beleza? Tá lá no 179 do nosso queridíssimo Código Civil. Tranquilo? Toma cuidado, porque
porque tinha uma súmula bem antiga, a súmula 494 do STF, que dizia que nessa circunstância o prazo seria prescricional de 20 anos. Súmula está ultrapassada, é uma súmula da época do Código Velho, não se aplica mais. Primeiro porque o prazo não é de 20 anos, é de 2 anos. E segundo porque o prazo não é mais prescricional, é decadencial. Próximo bloco, retornaremos da teoria das incapacidades. Até daqui a pouco.